Olá, amigos! Excelente dia, excelente tarde. Estamos de volta aí com mais um Fato Econômico, Economia Além da Conjuntura. Hoje, dia 30 de dezembro de 2024, em nosso último programa do ano. Viemos aqui, vamos falar para vocês hoje, como de costume, segunda-feira, sobre o Boletim Focus, trazendo aí os indicadores, perspectivas do mercado aí para os próximos períodos e também as nossas análises. Vamos lá então, Moisés, começamos contigo? Opa, tudo bem, Lucas? Tudo bem, André? Então, vamos lá para os dados aí do Boletim Focus. Já só lembrando, né, que hoje de manhã já trouxemos, né, os dados do Boletim Focus no nosso boletim extra, né, que a gente sempre faz na segunda-feira com os dados do Boletim Focus. E aí, então, agora vamos para as análises. Mas então, antes da gente analisar, vamos ver qual é que é a expectativa do mercado. Para a inflação, IPCA, 4,9% para fechar o ano de 2024. Lembrando que na sexta-feira foi divulgado o IPCA 15 e fechou em 4,71%, né? Então, vamos ver como é que fica aí, se vai realmente fechar nesses 4,9%. O fato é que caiu um pouquinho a expectativa de IPCA. Antes, na semana passada, estava em 4,91%. O PIB, 3,49% de crescimento da economia brasileira para este ano, praticamente em linha com o que espera o governo, que é 3,5%, e o mercado está esperando 3,49%. Aumentou a expectativa de dólar. Hoje, então, é o último dia, né, para a gente saber aí se o dólar vai fechar nesse patamar 6,05. Acho que dificilmente, eu não sei como é que está agora o dólar, agora que é 5h15 da tarde. Daqui a pouco a gente vai trazer esse dado aí. Então, a expectativa é de fechar em R$ 6,05. Vamos ver o que acontece. Na semana passada até estava uma expectativa de fechar em R$ 6,00. Dificilmente isso deve acontecer. Para o ano que vem, daí assim, agora a gente começa a se fixar em 2025, né? Apesar de ser cedo, né, no início do ano, muita coisa pode acontecer ao longo do ano, mas a expectativa é interessante a gente ter aí. E a gente vê, talvez não a expectativa de número, mas também a expectativa de movimento, como, por exemplo, há uma semana, para 2025, a gente tinha uma expectativa de variação do IPCA de 4,84%. E olha só, de uma semana para outra, aumentou 0,12%, né? A expectativa a mais para o IPCA, 4,96%, inclusive mais do que 2024. A expectativa do mercado é que a inflação fique maior ainda ano que vem. Para a variação do PIB menor para o ano que vem, 2,01% de crescimento. Na semana passada estava em 2,02%. Para o dólar fechar em 5,96, na semana passada a expectativa estava em 5,90, e a mesma expectativa de taxa básica de juros para fechar 2025 em 14,75%. Então agora vamos às análises, né, para ver o que pode acontecer aí com os dados que a gente acabou de divulgar aí no Boletim Focus. Lucas. Então, vou dar alguns pitacos, né? Em cima dessa fala do Moisés, eu estava consultando aqui agora com relação ao dólar, no moneytimes.com.br, tem 4 reportagens bem chamativas assim. A primeira diz o seguinte: alta do dólar pode demandar revisão de preços em 2025, diz CEO da Kabum, né? Após um faturamento recorde nesse ano de 2024. E tem 3 mais reportagens que diz o seguinte: dólar tem valorização de quase 30% sobre o real e o que impulsionou a divisa norte-americana em 2024. E uma reportagem de 1 minuto atrás diz o seguinte: dólar tem leve queda no último pregão com a ajuda do Banco Central e encerra o ano em 6,18. O dólar teve uma queda de 0,31, cotada a R$ 6,18. Né? Mais uma vez, mais um dia e que o Banco Central entra forte no mercado vendendo dólares para tentar segurar a cotação da moeda estrangeira. O Banco Central, nessas últimas 3 semanas, aproximadamente, vendeu aproximadamente 25 bilhões de dólares para tentar conter essa alta absurda que o dólar teve nessas semanas. Não é tanto absurdo quando a gente olha a questão do endividamento do governo, né? E essa possível, digamos, não capacidade de honrar sua dívida no médio e curto prazo. Eu acho que o mercado também precificou um pouco de desespero
também em função da troca de presidente do Banco Central, fala o presidente estava internado, então o mercado também acho que tentou fazer um pouco mais de turbulência nesse acontecimento todo. Mas tem como pano de fundo, obviamente, essa questão da dívida do setor público, né, que está aumentando bastante e forte nesse final do ano, e em função disso também a taxa Selic, que é um retroalimentador da dívida do Estado, né? O que a mensagem do Focus mostra é que o ano de 2025 aparentemente vai ser tão turbulento quanto foi os meses de finalzinho de outubro, novembro e dezembro. As expectativas para 25 são piores, tanto para a inflação, quanto para câmbio, quanto para a taxa Selic e também para a IGPM. O IGPM até tinha uma previsão de ficar por volta de 4,5%, 5% em 24%. Eu acho que não vai bater, né? Vai ficar bem superior a 5,5% em 2024 e tende também a ser superior àquilo que está sendo projetado ali para 2025. Então, a gente, como consumidor, eu olho que as pessoas e as famílias vão ter menos renda disponível, vão ter mais preços batendo no bolso, as tarifas dos administrados vão pressionar um pouco o orçamento das famílias, e esse câmbio, continuando no patamar que vai estar, né, e tudo indica que vai ficar nesse patamar de 5,95, 6, 6,20 por aí, vai ter uma certa pressão sobre os preços internos. E isso, obviamente, vai chegar lá na gôndola do supermercado, no mercadinho, na padaria, e isso vai chegar lá no bolso do consumidor. Então, eu prevejo assim, um 2025 um pouco mais complicado do que foi, inclusive, esses 2 últimos meses de 2024. Lucas. Só uma coisinha antes, Lucas, se tu me permitir, o André comentou sobre o IGPM, né? O IGPM fechou, então, o ano de 2024 com a alta acumulada de 6,54%, Lucas. Isso aí. Bem como tu estava comentando, né, André? A gente já vem falando aí alguns episódios que o ano 2025 ele promete ser bem desafiador, né? Considerando todos os agregados que a gente tem, e aí um desafio bem grande por parte do governo em equilibrar tanto as suas contas quanto recuperar a confiança não só do próprio produtor, do consumidor brasileiro, mas também do mercado externo, né? Inclusive, relacionando um pouquinho sobre isso, hoje saiu uma reportagem na página do Infomoney, até falando sobre o desempenho, né, das moedas no ano de 2024. Né? E entre elas estavam Brasil, México, Chile, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Turquia e Argentina, tá? Nessa análise. E o desempenho destas foi que a Argentina teve uma valorização da sua moeda, né, do peso argentino, de 44%. Né? Então, ela foi a melhor performance que teve, né? Claro, considerando a situação em que a Argentina estava, né? Então, com a mudança de governo que teve, e as políticas que estão sendo executadas, né, teve essa recuperação. Enquanto o nosso querido Brasil, infelizmente, foi a pior moeda dentro desse ranking, né, a que teve maior desvalorização. Então, fica uma análise aqui para o pessoal, então, com relação à própria política fiscal econômica que está sendo executada tanto no Brasil quanto na Argentina, se a gente for fazer um paralelo, uma comparação, né, que a gente tem aí, de certa forma, no Brasil, algumas coisas estão sendo negligenciadas, enquanto na Argentina estão sendo muito bem executadas, do ponto de vista econômico, é claro. Então, a gente pode ver aí claramente o resultado de quando são feitas as medidas que são necessárias, né? Pessoal, mais algum comentário com relação a isso? Eu gostaria de dar um comentário, sim, porque uma das coisas que me chamou a atenção quando foi divulgado o relatório de inflação do Banco Central, relatório trimestral de inflação, e também a ata do último Copom, né, a última reunião do Copom, que define a taxa básica de juros para 2024 em 12,25%. Uma coisa que me chamou a atenção foi a palavra balanço de riscos, né? Então, a gente vive neste momento. Imagina você ter aí o teu dinheiro e você ser um investidor, e você, naturalmente, quando tem um dinheiro para investir, você vai procurar o melhor investimento.
Você vai buscar, certamente, um lugar onde o risco é menor. Então, toda essa conjuntura que está no Brasil hoje, né, que muitas pessoas acham que quando se fala nisso é exagerado, mas se você se colocar no lugar de um investidor que tem lá as suas economias, que tem os seus investimentos, que tem a sua grana que ele vai querer colocar sempre num lugar onde ele vai ter a certeza de que os objetivos que ele colocou lá, eles vão dar retorno. Se você diz O para mim melhor que vai... retorno com o menor risco possível, né, Moisés? Exatamente. Então, se você, Lucas, diz para mim, olha, investe comigo aqui, Moisés, que eu vou te pagar daqui 1 ano, 2 anos, tanto por cento. E aí vai dar confiança que eu vou ter de que eu vou receber esse percentual. Uhum. E é isso que acontece no Brasil, é só para a gente entender mais ou menos o que acontece, né? Então, se o investidor ele não tem uma confiança forte de que isso vai acontecer, existe muita turbulência, existe incerteza, ele vai retirar daqui o investimento e vai colocar onde ele tem mais segurança. Isso é óbvio. E isso qualquer pessoa vai fazer com o seu dinheiro. Então, é isso que acontece hoje no Brasil, né? Falando assim em termos gerais, naturalmente que se a gente for fazer uma análise bem detalhada sobre o assunto, a gente vai ficar aqui, né, um tempão falando sobre isso. Mas basicamente é isso que acontece, por isso que a gente vê o câmbio valorizado e que, né, o câmbio valorizado nesse patamar que está, inclusive a gente estava vendo que isso é histórico já, o patamar do câmbio atualmente, certamente mexe com a economia brasileira como um todo. Lucas. André, mais alguma coisa? Saiu agora na página do Banco Central a dívida, déficit primário do setor público no mês de novembro, e é um valor próximo de 6,6 bilhões de dólares, né? E na informação vem dizendo que ele é inferior ao mesmo mês do ano de 2023, né? O problema não é esse efeito comparativo, e sim a taxa de crescimento dessa dívida que está subindo bastante, né? Mas eu ainda acho, assim, sendo um pouco de otimista realista, né? Eu normalmente sou realista pessimista. Teve um pouco da fala do presidente, da doença do presidente, da troca do presidente do Banco Central. Isso gerou muita turbulência e, obviamente, alguém se aproveita dessa turbulência para sair ganhando dinheiro. Ninguém é bobo, né? E essa turbulência no câmbio, eu acho que tem um pouco de cada desses ingredientes aí, né? Bom final de 2024 para todos e esperemos que 2025 seja um pouco menos turbulento do que foi esse ano, esse finalzinho de ano 2024. Bom ano novo para todos. Exatamente, André. Agradecemos aí, então, o acompanho de vocês por esses nossos episódios aí, nossos espectadores. Ficamos felizes com esse nosso início que tivemos aí agora no ano de 2024, finalzinho de 2024, com o nosso programa Fato Econômico aqui, e esperamos vocês também no ano 2025. Um forte abraço para vocês e até a próxima.